Oh yes, baby, sem mimimi, diretamente das belíssimas praias da Paraíba, em João Pessoa. Essa aqui é uma das minhas cidades favoritas de todo o Brasil, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. E como você bem viu no título do vídeo, depressão. E que melhor lugar para falar sobre depressão que um lugar melancólico e triste como as praias de João Pessoa. Caso o seu QI seja inferior a 80, contém ironia. Muito bem, meu amigo. Depressão, essa doença mental que nos últimos, ouso dizer, 20 anos se tornou cada vez mais comum, mais pessoas sendo diagnosticadas com essa doença que de certa forma é um mistério. Ninguém sabe de onde vem, como ela se forma, quais são as curas, por mais que venham alguns psiquiatras, psicológicos, psicanalistas e qualquer área mental, venha cada um com a sua devida teoria e pior ainda, com a sua devida cura. Ah, toma esse remedinho aqui. Ah, vou fazer um combo de doses que vai ser muito produtivo para você. E nessa você fica ainda pior. Você fica viciado numa droga que mexe com todo o seu corpo. E aqui eu te digo, tanto o diagnóstico como a cura. O diagnóstico em si, meu amigo, eu te digo, não caia nessa ilusão. E aí é onde a minha opinião pode ser um tanto quanto polêmica. Depressão não existe. Como assim, Luiz? Como assim? Eu sinto dentro de mim, eu sinto algo, eu me sinto pra baixo, eu me sinto triste, eu me sinto melancólico, eu não tenho vontade de fazer nada. Acorda, seu mamadinha. Essa, como outras tantas, é só mais uma muleta para despertar o seu lado fraco, o seu lado vitimista. Você ser uma vítima desamparada sem nenhum poder ou força na sua própria vida. Como assim, Luiz? Mas eu sinto isso. Como você pode dizer que isso não existe? Isso é algo que está dentro de mim. Aqui eu te digo, se eu não acredito em depressão, adivinha o que? Eu acabei de me tornar imune a ela. Eu jamais poderia ser um cara com depressão porque eu não acredito nela. E aí agora você, mas eu sinto isso, como você pode falar que a ciência está errada, os médicos me diagnosticaram com depressão? Ah. Ou seja, nesse caso você deveria adaptar a minha mentalidade para se curar, não a mentalidade de um cara que simplesmente te dá uma muleta para você continuar se sentindo do jeito que você está. Agora, meu amigo, não me confunda. Eu não estou dizendo que você não pode ter dias depressivos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos nós vamos ter dias tristes na nossa vida. Mas essa maneira, como no século XXI se lida com a depressão, como se fosse algo misterioso, que um dia você está tranquilamente conversando com as suas belas donzelas, com a sua família, com os seus amigos, e como um milagre vindo dos céus, você é atingido por essa misteriosa doença chamada depressão. Isso, não tente me convencer de que isso existe, porque eu sou a prova viva de que isso jamais aconteceria. Me coloque nas prisões mais macabras do Brasil, com os criminosos mais pesados, tirem tudo que você tem da minha vida, eu ainda não vou me tornar um cara depressivo, porque eu não acredito nisso. A minha mentalidade é muito mais forte do que aceitar algo misterioso dos céus e me colocar para baixo de maneira geral. Eu não permito isso para a minha vida. Todos os dias, não importa como eu me sinta, eu ainda vou fazer todas aquelas coisas que eu me propus a fazer. Seja trabalhar, seja falar com os meus amigos, seja me exercitar. E adivinha o que? Paradoxicamente, são essas justamente as coisas que te evitam
de chegar num estado onde você acaba adaptando essas ideias que foram feitas muitas vezes pela indústria farmacêutica para te enfiar um monte de remédio. Nossa, Luiz, como você pode criar filosofias conspiratórias contra a indústria farmacêutica? Se você é esse cara, muito provavelmente você já saiu desse vídeo. O ponto, meu amigo, que no final das contas, você não tenha dúvida que isso é uma condição que faz com que você acredite que você não tem cura. E eu te digo, muito desses caras que falam que tem depressão, sem dúvida alguma, se eu tivesse a vida desses caras, eu também me tornaria um cara depressivo. Um cara que não tem amigos, que não tem relacionamentos saudáveis, que não tem um propósito, que não tem trabalho, que não se exercita, que não se alimenta bem. É claro que eu me tornaria um cara depressivo tal qual você. Mas, adivinha o que? Eu não vou por essa linha. No entanto, para concluir, eu vou te dizer que, na verdade, existem alguns elementos que fazem com que você possa entrar neste estado depressivo que você chama. Esses fatores são psicológicos, sociais, emocionais e físicos. Começando pelo último, fatores físicos. É claro que se você é um cara que nunca se exercita, que você se alimenta mal, o seu corpo, por sua vez, vai ter essas reações que vão te colocar para baixo. Então, se você é um cara que faz exercício, que se alimenta bem, certas sensações, pensamentos, jamais, inclusive, entram na sua cabeça. Isso quer dizer que atletas não são suscetíveis à depressão? Claro que não. Você, muito bem, já deve ter visto grandes atletas que falam sobre esses tópicos e sentem esses tipos de sentimentos. Por isso que os outros fatores também são cruciais. Os fatores sociais. Por mais que você possa ter uma vida ativa socialmente, fisicamente, se alimentando bem, se você for um cara que a sua vida social é pobre, se você fica o dia inteiro jogando videogame, ou se você fica, nesse caso, o tempo todo trabalhando e você não tem uma amizade, você não tem um tempo de qualidade com a sua família, você não tem relacionamentos amorosos, a sua sociabilidade também vai ser afetada, aumentando a possibilidade de você sentir esses sentimentos de depressão. Depois você tem todos os lados emocionais, que sem dúvida nenhuma são os fatores que muitas vezes na vida não temos como evitar, e esses dias vão ter pesos maiores, que são a perda de um ente familiar, a perda de um relacionamento de forma inesperada, crises econômicas que todos nós, principalmente no nosso país, acabamos passando, que vão fazer com que as suas emoções acabam se tornando um pouco mais sensíveis. Você fica um pouco mais à flor da pele, ativando justamente todas essas questões que fazem com que você se sinta ansioso, com medo, desesperado, caindo outra vez nesses aspectos mais depressivos. E por último, todos os fatores psicológicos. Isso aqui se aplica justamente para aquelas pessoas que passaram grande parte das suas vidas sem corrigir os seus comportamentos narcisistas, sem corrigir os seus pensamentos e comportamentos egoístas, egocêntricos. Depois de um determinado momento da sua vida, você olha para trás e você percebe que você não criou relacionamentos saudáveis, você não teve experiências como talvez você gostaria de ter, e esses fatores psicológicos vêm como um maremoto dentro da sua cabeça, te afetando também para sentir todos esses sentimentos. Então esses são os 4 fatores principais que vão fazer com que você eventualmente possa cair numa dita depressão. Só que adivinha o que? Você não precisa de um remedinho que o doutor Barriga, o senhor Barriga, você chega lá para falar com o médico que vai te recomendar esses medicamentos para depressão, o cara é um pançudo, o cara fuma que nem uma chaminé, não faz um exercício, você pega lá, se você for conversar com ele, não tem uma vida social, não tem relacionamento, não tem uma vida de propósito, mas ele vai te recomendar o medicamento, que vai fazer um milagre pra você. E aí, só te bagunça ainda mais. Você quer, se você se encontra numa situação dessa, comece fazendo um exercício, comece falando bom dia para as pessoas, comece entendendo a si mesmo, fazendo um trabalho interno de autoconhecimento para saber quais são os aspectos que você deve melhorar para ontem, quais são os aspectos emocionais que você ainda está ferido. Nesse sentido, eu ainda vou, de certa forma, recomendar qualquer tipo de psicólogo que eles possam te ajudar. Os bons, pelo menos, os bons, porque os ruins vão te recomendar esses remédios que só vai te fazer dano em todas as áreas da sua vida. Depressão não existe, meu amigo. Pare com o seu mimimi. Diretamente de João Pessoa, se essa sinfonia de ideias se conectou com você, me fala.
Você já passou por isso? Qual que é a sua opinião? Eu estou sendo um conspiratório? Eu estou sendo um louco? E você acredita que as vacinas salvam vidas? Você acredita que o governo quer o seu melhor? Você acredita que os bancos são os seus amigos? Se tudo isso é o que se aplica na sua vida, esse vídeo de nada funcionou. Caso contrário, você se conectou com tudo isso que eu falei. Diretamente de uma pessoa, os deixo daqui, como sempre, sem mimimi.